Olá, amigo inscrito no canal. Então nós voltamos a falar com vocês aqui do Fé, Café e Concurso. Hoje estão segunda-feira, dia 12 de junho, onde nós marcamos hoje, seria, né, aqui no Brasil. Então a gente comemora aí o Dia dos Namorados, né? Então, um feliz Dia dos Namorados, né, para você que é casado, para você que tem uma namorada, né? Então, tenha um dia abençoado também, né? Que seja um dia abençoado na sua vida. Que seja um dia bom, né? Que a gente aproveita aí com os nossos cônjuges, com nossas pessoas que a gente ama, aquela pessoa que Deus te deu para você conviver na sua vida, tá bom? Então, apenas fazendo essa abertura, mas começando. O Fé, Café e Concurso, a mensagem de hoje não é sobre amor, não é sobre o Dia dos Namorados, mas é sobre ter atitude, tá? Venha, respondeu Pedro, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou?" Né? Então, essa é uma daquelas passagens que a gente tem dois ângulos, né? Para a gente ver, para a gente tratar sobre o que Pedro passou, sobre o que ele pensou, né? E a gente tem uma versão crítica e a gente tem uma versão de esperança para essa passagem aqui de Pedro, quando ele desce do barco, né? A nossa visão crítica é que, no final, Jesus adverte: homem de pequena fé, né? Que você, num momento, creu e depois, quando olhou para as ondas do mar, que percebeu que estava fazendo algo que não era natural do ser humano, você, então, foi cair e eu te puxei, tá? Basicamente isso. Então, a gente vê, assim, como Pedro, como alguém que não se manteve firme, né? Não olhou para Jesus o tempo inteiro, e quando ele olhou para as circunstâncias, então ele veio a naufragar. Então a gente vê esse ponto negativo, né? De que Pedro veio naufragar no momento que ele deixa de olhar para Jesus. E o ponto positivo aqui, que eu acho que é a que a gente trata hoje, que é ter atitude, tá? É de que Pedro desceu do barco, né? Pedro recebeu a palavra de Jesus quando Jesus disse: ó, tenha fé, vem até mim, né? Quando Jesus apareceu e disse: vem até mim, Pedro foi uma das pessoas que desceu do barco. E talvez isso, né, que muitas pessoas não veem e apontam. Quantos que estão dispostos a descer do barco? Aqui, no mundo cristão, né, trazendo para a vida cristã, vida espiritual, quantos estão interessados em acreditar nas palavras de Cristo e ir para o desafio de andar por sobre as águas? Né? Talvez o evangelho é muito cômodo quando a gente está no conforto de um barco, quando a gente sabe que a gente não tem risco de naufragar, a gente estando ali no conforto, um barco seguro. Mas no ponto onde eu tenho que andar por sobre as águas, onde que a minha fé é testada, que eu corro o risco de naufragar, por mais que seja que eu esteja obedecendo a palavra de Jesus, né, são poucas pessoas que tomam a decisão de descer do barco, de acreditar que podem fazer e andar sobre as águas como Jesus ordenou. Então, esse ponto é um ponto de atitude que Pedro teve, crendo naquilo que Jesus disse para ele. Assim como você também na sua vida espiritual, né? Talvez por muitas questões você está preferindo a segurança aí do seu barco na sua vida espiritual, né? Talvez você se traumatizou por fazer parte de uma igreja, né, onde que as pessoas são pecadoras e erram com você. E no mundo as pessoas erram conosco também, só que no mundo a gente já espera que as pessoas façam o errado, né? Agora na igreja, por irmãos, por aqueles que você pensa: nossa, aqui vai ser diferente. Quando você é tratado, às vezes sofre uma traição ou sofre alguma coisa que te deixa magoado, né? Então você às vezes prefere ficar no barco, você não prefere mais se jogar às águas, né? E o evangelho, ele é maravilhoso porque o tempo inteiro ele fala da gente se jogar, acreditar no que Cristo fala, e da gente ter fé e acreditar, e dar o passo para fora do barco e caminhar sobre as águas, seja na vida espiritual, seja um desafio de você profissional, de você passar um concurso, fazer um projeto, né? Talvez hoje você esteja andando sobre as águas, onde que você olha, mas você está andando sobre o sobrenatural. É quase um impossível você alcançar aquilo que você tem traçado na vida. E talvez se você pegar por um momento e você olhar para a situação que você está, para o lado esquerdo e para o direito, você vê que você está fazendo algo que não tem como dar certo, você vai naufragar e você vai deixar de olhar para o plano final, para o ponto final, que é a presença de Cristo, que é Jesus, ou aquilo que Jesus colocou no seu coração, aquilo que Deus colocou no seu coração. Então hoje a mensagem é atitude. Tenha a decisão de se lançar sobre as águas. Primeiramente,
aquilo que vai fazer a diferença, porque daqui a 100 anos não vai fazer a mínima diferença se você passou no concurso, se foi o melhor juiz, promotor, ou se você trabalhou técnico judiciário, foi um policial. Isso não vai fazer a mínima diferença daqui a 100 anos. O que vai fazer a diferença daqui a 100 anos é se você realmente aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Essa é a mensagem que impacta gerações. E eu não me vou furtar aqui do canal, independente da fé que as pessoas proclamam, eu creio num Deus que deu o seu Filho único, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O sacrifício da cruz, a mensagem do Evangelho é a cruz, é o sacrifício da cruz. Então eu não posso, em nenhum momento, acreditando nessa mensagem, deixar de falar para você que daqui a 100 anos o que vai fazer diferença é se você realmente creu na mensagem do Evangelho de Jesus Cristo e aceitou Ele como seu Salvador. E isso é de graça, não tem sacrifício nenhum que eu tenha que fazer, porque Ele já fez na cruz por mim e por você. O único desafio é você lançar sobre o mar, olhando para Cristo, tendo certeza de que mesmo se você naufragar, Cristo estenderá as suas mãos e tirará você aonde você estiver e colocará no barco seguro. Eu acho que o barco, por mais seguro que seja, se não tem Cristo, não há segurança. E o mar, por mais revolto que seja, por mais difícil que seja, as intempéries da vida, se Cristo está ao nosso redor, ali a gente tem certeza que tem segurança, mesmo no naufrágio. Então essa é a mensagem. Tenha atitude na sua vida de buscar os seus objetivos, de buscar aquilo que vale a pena para os seus familiares, para as pessoas que estão ao seu redor, mas tenha a principal mensagem de que tenha a ousadia de amar a Deus, de viver o Evangelho, viver o verdadeiro Evangelho, de viver a palavra de Deus diariamente na sua vida. Amemos de palavra, de verdade, que nossos atos representem Cristo na nossa vida, a todo tempo. É esse o meu desejo para mim e para você. Tá certo? Vamos orar, para que Deus possa abençoar profundamente aí esse momento. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, Senhor, pela Tua presença, por essa segunda-feira que se inicia, ó Pai. Nos dê, Senhor, a capacidade de ter atitude. Nós somos fracos, Senhor, e sempre seremos. Mas quando nós cremos num Deus que pode nos capacitar, então nós começamos a viver o Teu sobrenatural. Nos dá a intrepidez e a atitude de sair do barco, de acreditar, de viver o Teu Evangelho, Senhor, seja da forma que for, Senhor, aonde for, que nós possamos, Senhor, viver os Teus planos para as nossas vidas profissionais também, que a gente possa, Senhor, adentrar em lugares que a gente nunca pensou que a gente iria adentrar, Senhor, que a gente possa, Senhor, chegar aos lugares mais altos, mas não porque a gente quer ganhar dinheiro ou fama ou riqueza, Senhor, mas para que em todo o nosso caminho o Teu nome seja exaltado, em nome de Jesus. Amém e amém. E esse é o Fé, Café e Concurso de hoje. Eu confesso para vocês que aqui, cada dia mais, esse programa aqui se torna algo assim, como eu dizia no começo, assim, cuidado, é um conteúdo altamente cristão, porque eu não abdico de falar da minha fé e não abdicarei. Então, eu falo aqui do que Deus toca no meu coração, do que Deus fala através do Café com Deus Pai na minha vida, né? E não deixo de falar daquilo que eu acredito para você, respeitando, como sempre, se você acredita de uma forma diferente, né? Mas que a gente prega o amor de Deus, de Jesus Cristo, né? Morreu numa cruz porque Ele te ama e porque Ele me ama. Então, isso é o Evangelho, é o amor, tá certo? Grande abraço e até amanhã.